Nildo. Senhor presidente, criou-se uma narrativa, um discurso, uma falácia de que o Brasil precisa se livrar de algumas amarras para o país crescer. Em primeiro lugar, foi a privatização das empresas estatais. Uma série de privatizações tem sido feitas e o Brasil não cresce. Ao contrário, o desemprego aumenta no Brasil. Depois se disse, senhor presidente, que o Brasil, os trabalhadores custavam muito caro, os encargos eram caros e que o Brasil carecia de uma reforma trabalhista para soltar o desenvolvimento, para o país crescer. Fizeram uma reforma trabalhista, subtraíram direitos de maneira exorbitante dos trabalhadores brasileiros, o que se viu. O país não cresce, quem continua crescendo é o desemprego. Agora, senhor presidente, é a Previdência Social. É preciso uma grande reforma da Previdência Social para animar o mercado e o Brasil voltar a crescer. É uma espécie, senhor presidente, de linha do horizonte, onde se disse ao trabalhador brasileiro que ele precisava passar embaixo da linha do horizonte para o país poder crescer. E na física, na natureza, você não consegue passar por baixo da linha do horizonte, porque ela se afasta de você na mesma proporção em que você se aproxima dela. Veio aqui a semana passada o ministro da Economia, apresentou um diagnóstico sobre a questão fiscal e depois vem com essa reforma da Previdência. E a proposta de reforma da Previdência não combina com o diagnóstico feito pelo ministro. É como se depois do debate o ministro tivesse saído com a pasta errada e originou essa proposta de reforma da Previdência. Aqui tem sido dito que essa reforma é para corrigir privilégios, que ela não prejudica os mais pobres. Eu não sei que projeto essas pessoas estão lendo, que está aqui na minha frente, senhor presidente. Hoje, o trabalhador brasileiro se aposenta com 65 anos de idade. Essa idade está sendo elevada para 70 anos. 70 anos. E se ele hoje, aos 65 anos, não conseguiu contribuir por 15 anos para a Previdência Social, ele não se aposenta. Ele é agasalhado pelo benefício de prestação continuada. Ele não entra propriamente na Previdência. Ele é alcançado por uma política social, por uma ação social. Ele ganha um salário mínimo. É isso o valor do BPC. Aqui, a idade sobe para 70. E ele passa a receber, antes de completar os 70, R$400. Ainda é quebrado o princípio constitucional que diz que nenhum benefício poderá ser inferior ao salário mínimo. De onde os senhores tiram que isso é para corrigir privilégio? Que isso não prejudica os mais pobres? Que isso atinge os ricos? Onde os senhores conseguem ler isso? Essa proposta dá um tratamento criminoso ao abono salarial. O abono salarial é um direito para o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, de R$2.000 para baixo, o trabalhador tem direito todos os anos a um abono salarial. Esse abono salarial não é pago pelo empregador, ele é pago pelo PIS/PASEP e corresponde a mais um salário para ele. É como se fora um 14º salário. O que é dito nessa PEC? Que esse direito deixa de alcançar os trabalhadores até 2 salários e ficará restrito aos trabalhadores que ganham de um salário mínimo para baixo. E nós sabemos, e o ministro disse aqui, que a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham próximo de R$1.300. Essa é a maior parte do salário no Brasil. 1,2, 1,3 salários mínimos. Ou seja, milhões de para concluir, e perdendo o direito ao abono salarial. Onde os senhores entendem que isso é um combate aos privilégios, que isso não atinge os mais pobres, que isso não atinge a parte mais sacrificada da nossa população. O PCdoB vota sim, deputado? Carecendo de mais debate, para que se compreenda melhor qual é mesmo a proposta, qual é mesmo o projeto. O PCdoB é favorável à retirada de pauta, por isso encaminha o voto sim. Como vota o PSC?